Eu só vou pedir para vocês, se vocês concordam com a gravação, né, obviamente, porque deve ficar disponível ao público, para vocês poderem consultar depois, não tem nenhum problema. Se alguém tiver algum problema, por favor, se manifeste. Bom, então vamos... Eu vou voltar direto na parte da iteração linear, tá? Eu não vou revisar, então, a parte da bissecção, porque acho que está bem explicado naquele outro vídeo. Eu fiz alguns exemplos que deu para entender bem, mais ou menos como está lá. Na parte da iteração linear, eu vou usar um exemplo que está na minha página, nessa primeira simulada. Deixa eu só ver qual desses aqui ele está usando. Eu peço aqui iterações lineares para f de x, essa f de x aqui, x ao cubo menos 3x mais 1, nesse intervalo de 1 a 2, com esse erro inferior a 0,401. A tela não está aparecendo para mim. Perdão, eu não iniciei o compartilhamento. Vamos lá. Imagino que esteja aparecendo agora. Agora sim. Sim, perfeito. Bom, então, como eu estava dizendo, essa primeira simulada, então, está lá na minha página. Exercício 4, utilizar o método das iterações lineares para encontrar a raiz de f, né, x ao cubo menos 3x mais 1, nesse intervalo de 1 a 2, um erro inferior a esse número 0,401. Tá? Primeira coisa, né, no método iterativo linear, a gente tem a função f de x. Só um minutinho, deixa eu só mudar a ponta da caneta. F de x, que nesse caso é x ao cubo menos 3x mais 1, dessa forma. E para poder resolver essa equação, a gente tem que encontrar o zero dessa função, a gente vai igualar isso aqui a zero e isolar um x. Né? Aqui o primeiro passo vai ser isolar um x. Qual deles, a princípio, não há uma regra. Tá? O x mais fácil de isolar nesse caso é o 3x, né? Se você passa para o outro lado, vai ficar igual a x ao cubo mais 1. Portanto, x igual a x ao cubo mais 1 sobre 3. Tudo bem? Aqui eu isolei esse 3x aqui, né? Escrevendo ele como x ao cubo mais 1, tudo sobre 3, daí o x. Ficando dessa forma aqui. Sim. Tá. Então, a partir desse momento, a gente vai chamar φ de x como esse x que a gente acabou isolando, que é x ao cubo mais 1, tudo sobre 3. E o processo iterativo linear, ou esse método que a gente está vendo, fala para você que o seu próximo x, o seu próximo chute, nada mais é do que a φ do chute anterior, φ de xk. Então, em termos de iteração, eu vou precisar de x, da φ de x e da f de x. Lembrando que a f de x aqui ela só tem o papel da verificação se o erro é menor ou não do que o que satisfaz, né? Para ver se ela está indo para zero ou não, que é o nosso objetivo. Eu peço para verificar no intervalo de 1 a 2, então eu posso chutar 1 ou 2 aqui no chute inicial, como eu posso chutar a metade também, né? Desculpa, o ponto médio, que é 1,5. E a minha φ de x vai ser, então, x ao cubo, ou seja, isso daqui é o cubo, mais 1, tudo dividido por 3. Só ver se eu preciso autorizar alguém para entrar na sala. Não, deu para entrar normalmente. E a minha f de x nada mais é do que x ao cubo mais 3 vezes x. Mas não, né? Menos 3 vezes x mais 1. Verificar se está tudo certo. X ao cubo mais 1, tudo sobre 3. X ao cubo menos 3x mais 1.
O seu próximo x da iteração linear, segundo a fórmula, né, que eu apresentei aqui, essa fórmula aqui embaixo, vai ser o φ do x anterior. E o resto é só repetir. Se a sua φ foi uma boa escolha, você deve convergir para a raiz de interesse. E aqui a gente tem um problema, né? Que se você olhar, ela está convergindo para um 0,34. E 0,34 não é a raiz que eu quero. Eu vou colocar um outro chute inicial para ver se isso dá certo. Também não dá. Ver que ela vai parar para um número muito grande, vezes 10 elevado a 178. Isso é péssimo. O que significa que a minha φ escolhida, essa φ x ao cubo mais 1 tudo sobre 3, não é uma boa φ para esse exemplo. Então, eu vou ter que retornar na minha função, igualar ela a zero, como eu tinha feito antes, assim, e escolher um outro cara para isolar, né? Isolar x de outra maneira. Tá aparecendo a tela, né? Sim. Tá. Então, eu vou tentar isolar esse x aqui da seguinte forma. X ao cubo igual a 3x menos 1, certo? E eu posso dividir esse x por x quadrado. Lembrando que x ao cubo aqui, né, é a mesma coisa que x quadrado vezes x. Passando esse x quadrado dividindo, fica só x igual a 3x menos 1, tudo sobre x quadrado. Sim? Espero que Sim, sim. sim, acho que sim. E vou substituir, então, esse isolado, que no caso vai ser a minha φ de x, minha nova φ de x, aqui na expressão. Então, vai ficar igual a 3 vezes x menos 1, tudo isso dividido por x ao quadrado. Repetindo essa função, vejam que eu chego, então, né, apesar de ainda não satisfazer o erro, o meu x está convergindo para um número entre 1 e 2. Então, o erro é igual a 0,12341, se não me engano, né? Vejo lá. Aqui. Quatro zeros e um, depois da vírgula. Então, a minha verificação é se ABS, isso daqui, menor que meu erro, que é isso daqui. Tudo é verdadeiro, porque meu x é a raiz desejada, que ainda não aconteceu. E acontece aqui. Depois de 38 iterações, né, no caso. Deixa eu só tirar essa coloração aqui para não ficar explícito. Uhum. Então, a minha raiz é esse cara aqui, meu xk. Tá claro com relação ao método, como funciona? Isola um x, o que sobrou do outro lado da expressão, né? Sem ser o x isolado. Você, igual aqui, né? Que fica x quadrado vezes x igual a 3x menos 1, que acaba virando x igual a 3x menos 1, tudo dividido por x ao quadrado. Isolado esse x, você vai chamar o que está do outro lado de φ de x, certo? E aí o processo iterativo, que é o mais importante para vocês entenderem, né, que isso vai ser para todos os casos da iteração linear, vai ser sempre que o próximo passo é a φ do passo anterior. Xk mais 1 é a φ do xk anterior, que é exatamente o que a gente fez aqui, né? Eu tinha um chute inicial 2, a minha φ de x, a expressão que eu calculei, 3x menos 1, tudo dividido por x quadrado. Aqui eu só coloquei a f para a gente poder verificar se ela satisfaz o erro ou não. E o xk mais 1 é a φ do x anterior, né? Notem que é exatamente igual. E é só puxar para baixo, né? Repetir isso várias vezes, nesse caso 38 vezes, até que a f satisfaça a condição do erro.
E aí uma coisa que a gente discutiu bastante no vídeo anterior, eu não sei até onde, até que ponto a gente discute isso lá, antes de cair a minha conexão, é que essa FIA às vezes dá muito trabalho de ser encontrada, né? E um dos meios de verificar se essa FIA é boa é se naquele intervalo definido, onde você quer o seu zero, o módulo da sua FIA de x ele é menor ou igual a um número m, que é estritamente menor que 1. Ou seja, perdão, da sua filhinha. Se você garantir que a derivada da sua FIA escolhida ela é menor do que 1, né, sempre, e não converte para 1, então ela é uma φ boa para aquele intervalo. Só que aí o que a gente estava discutindo é que eu preciso encontrar a φ, como nesse caso aqui eu encontrei, não é uma φ simples, eu preciso derivar ela e aí provar, né, ou verificar, que naquele intervalo de interesse, no meu caso de 1 até 2, a derivada dela é menor do que 1. Resumindo, dá muito mais trabalho tentar verificar a condição do que chegar aqui no Excel e jogar e verificar se ela está convergindo ou não para zero. A função, né? Perdão, e o x convergindo ou não para a raiz. Dúvidas? Eu vou supor que não a princípio, mas depois qualquer coisa a gente volta nesse processo iterativo linear, tá? Já que ninguém falou nada. Estão me ouvindo, né? Não caí não, né? Estamos ouvindo, sim. Tá, perfeito. Vamos agora ao método de Newton, que como eu expliquei, como eu falei, né, na verdade no outro vídeo, eu consegui ouvir pelo menos, é o método que eu mais costumo utilizar, né? Não costumo utilizar os outros. Ele tem as suas desvantagens, mas no geral ele é o método mais vantajoso, pelo menos para mim. Não tenho muito problema com derivada, então acabo usando sempre ele. E o processo iterativo de Newton, né, a fórmula iterativa, te diz que o próximo passo, xk mais 1, é o passo anterior menos a f desse passo anterior, dividido pela f' desse passo anterior. Então, resumindo, o que você precisa, no caso do Excel, por exemplo, para dar esses passos, é do seu x, a da sua f de x e a sua f' de x. E um chute inicial, né, obviamente. Voltando aqui na lista, deixa eu ver qual que eu uso o método de Newton. Tá, tenho essa função, x à quinta menos 3x mais 1. X à quinta menos 3x mais 1. Vou voltar lá na outra tela. E eu preciso da derivada dela, que nesse caso é 5x à quarta menos 3. Certo? Espero que sim. Voltando aqui. Eu peço para encontrar as 3 raízes dessa função nesse intervalo menos 2 a 2 com incremento de 0,5. Então, caso vocês lembrem da aula passada, a primeira coisa que a gente faz é encontrar os possíveis intervalos onde as minhas raízes se encontram. Né? No caso, eu cito ali que eu quero começar em menos 2 e incrementando esse menos 2 de 0,5 em 0,5 até que isso chegue a 2. E eu olho a minha função, que nesse caso é x à quinta, menos 3 vezes x mais 1, e olho para o sinal dela ao longo de todos esses intervalos. E aqui eu verifico que de menos 1,5 até 1, eu tenho uma raiz, eu tenho uma outra raiz de 0 a 0,5, e eu tenho uma outra raiz no intervalo de 1 até 1,5. Vocês enxergam essas 3 raízes? Sim, professor. Trocou de sinal a função, significa que eu tenho um zero no intervalo em x, né? Então, aplicando o método de Newton, primeiro para o intervalo de menos 1,5 até menos 1, eu posso usar, por exemplo, como chute inicial, o menos 1,5. A minha função aplicada naquele x vai ser x à quinta
menos 3 vezes x mais 1. E a minha derivada naquele ponto vai ser 5 vezes x à quarta menos 3. E segundo o processo iterativo de Newton, né, que é este aqui em cima, o próximo passo, xk mais 1, vai ser o anterior menos f dividido por f'. Então vai ser isso dividido por f, perdão, menos f dividido pela f'. Aqui para baixo é só repetir o processo. Vocês podem ver que ela converge já muito rápido, né? Que no sétimo passo o erro já é inferior a 16 casas e por isso o Excel já assume que isso seja zero. No exercício em si eu peço um erro inferior a 6 zeros 1. Então, erro 0,23456. E aí eu posso verificar se ABS, a função no ponto X, é menor do que o meu erro. Falso na primeira, já é verdadeiro aqui na quinta iteração, né? Portanto, esse X aqui é a minha resposta, a minha raiz, no intervalo que vai de menos 1 a menos 1,5 a menos 1. Tá claro sobre o método? Sim. Os outros dois, as outras duas raízes, eu posso simplesmente copiar e colar o método em si. Só vou puxar um pouquinho mais para cá. E colei e vou trocar o chute inicial pelo outro intervalo, que era de 0 a 0,5. Vou colocar um 0,5 ou um 0 ali. Perdão. Mesmo. Coloca 0, ver o que acontece. Convergiu aqui. Essa minha raiz é uma raiz que está entre 0 e 0,5, portanto ela satisfaz as condições que eu queria, né? Então não tem problema, essa é a minha raiz, 0,33473. E por último, a minha última raiz está localizada entre 1 e 1,5, dificuldade. Vou chutar aqui 1,5 positivo, vocês vão ver que ela vai convergir logo aqui. A minha raiz, neste caso, deixa eu só colocar essa letra de cima, minha raiz nesse caso é 1,21465. Claro? Não? Dúvidas? Prof, Oi. para verificar as raízes nesse método de Newton, é necessário utilizar a função normal ou a derivada da função? A função. Independente Ok. do método, esse processo aqui, que tá, é a fx, né? Esse processo aqui é igual em todos os métodos, tá? Beleza. Na verdade, ele não depende do método, né? Você tem que fazer isso antes, e aí depois você utiliza o método. Seja lá ele qual for, né? Seja Newton, secante, secção ou iterativo linear. Tá? Alguma dúvida sobre Newton? Chega num ponto que ele começa a repetir os valores, porque é isso. Repetir valores. Tipo, Aqui, depois ele começou a repetir, ele não fez na mais aquilo. verdade, ele não está repetindo. Deixa eu ver. Na verdade, tá, né? É porque provavelmente ele chegou num ponto em que o Excel já não consegue mais calcular a diferença. Quantas casas decimais tem aqui? Perdão, não consigo enxergar. 2, 3, 6, 9, 12, 15 casas. Lembra que eu falei logo agora há pouco que a Sim. partir de 16 Aham. casas ele já não considera? Sim. Então, pelo software, né, pelo Excel, como o limite é de 16 casas, o que ele consegue calcular é até aqui. Então, daqui para baixo está tudo igual, mas significa que a diferença entre eles está abaixo de 16 casas decimais. Ah, sim. Entendi. Acho que dá para fazer mais um rapidinho, né? Vamos escolher uma outra função aleatória. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui na lista mesmo. Vou pegar essa e elevado a x ao quadrado menos x quadrado mais x mais menos 2.
também calcular de menos 2 a 2 no intervalo com incremento de 0,5, né, que é para usar o método da secante. Então, vamos lá. De menos 2 a 2, com incremento de 0,5, vou até aproveitar isso daqui. Então, a função é esp de x ao quadrado, se não me engano, menos x ao quadrado, mais x, menos 2. Então, só troquei a minha função f. E vocês podem observar que tem duas trocas de sinais. Uma aqui, igual ao anterior, né? Aqui não tem. E a gente tem uma troca aqui. Só ver se não tem mais nenhuma que eu estou deixando passar. Eu tenho uma troca de sinal aqui, e depois tem uma troca de sinal aqui. Certo? Certo. Então, eu vou aplicar o método de Newton para o intervalo de menos 1,5 a menos 1 e depois de 0,5 a 1. Para isso, eu preciso primeiro encontrar a derivada da minha função, né? Onde a minha função vai ser e elevado a x2 menos x2 mais x menos 2, eu acho, né? Só verificar se é isso mesmo. E elevado a x2 menos x2 mais x menos 2, tá certo? E, portanto, a derivada vai ser e elevado a x2 vezes 2x menos 2x mais 1. Repete a primeira, repete o e elevado a x quadrado vezes a derivada do expoente, que é 2x, né? Menos a derivada de x quadrado, que é 2x, mais a derivada de x, que é 1. Só para relembrar, né? Que faz tanto tempo que não iria nem ver uma derivada na frente. Então, x, eu vou colocar só f, f', mas vocês sabem que é de x, né? Primeiro, x, o meu chute inicial, vai estar no intervalo de menos 1,5 a menos 1, então eu vou colocar menos 1,5. A minha função f é esp de x ao quadrado menos x ao quadrado mais x menos 2. E a minha f' é esp. Fiz aqui, deixa eu soltar a caneta, senão não consigo escrever. De x ao quadrado vezes 2 vezes x menos 2 vezes x mais 1. Se eu estiver fazendo coisa errada, me avisem, tá? E o processo iterativo é o x anterior menos f dividido pela f'. Aqui é só repetir. Portanto, a gente já tem aqui, né, um zero, no caso de 16 casas. Mas eu não vou colocar o erro aqui na frente, porque vocês entenderam, né? É só verificar se o valor absoluto da minha função f é menor do que aquele erro estabelecido. Esse aqui já está indo para zero, obviamente, em algum desse momento aqui vai acabar sendo menor que o erro estabelecido, né? Então, a minha raiz encontrada foi menos 1,2549, obviamente tem mais casas decimais na frente. E, por exemplo, né? E ele está no meu intervalo de menos 1,5 até menos 1. Então, tudo bem, já encontrei o primeiro. Vou para o segundo, que é entre 0,5 e 1. Posso simplesmente copiar essa função do jeito que está aqui, mudar o chute inicial para 1, e a minha resposta vai ser 0,776039 em um desses pontos aqui. E aí? Simples ou não simples? É simples, mas eu ainda estou bugando em alguns pontos. Oi? É simples, mas eu ainda estou bugando em alguns pontos. No método de Newton? Sim. Qual o ponto? Principalmente na parte depois do primeiro chute. Como que acha o segundo valor de x? Esse aqui, você está falando? Isso. É a Ah, fórmula, tá. É é a a fórmula média. iterativa, né? É o x Uhum. anterior menos a f do x anterior dividido pela f' do x anterior. Entendi. Exatamente a fórmula iterativa do Newton. Pode ver que aqui é a mesma coisa, né? Tem alguma função específica que não dá para fazer por esse método? Porque ele parece ser mais simples que os outros.
Sim, sim, não, e não só é mais simples, como é muito mais rápido. Inclusive, vou fazer um comparativo aqui. A gente tinha usado esse aqui, deu 38 iterações, né? Eu já nem lembro mais qual que era a função. Deixa eu abrir aqui. Site. Newton, iterações lineares. É essa daqui, né? Então, minha f de x, eu vou copiar aqui, vocês não vão estar vendo, mas já volto lá para outra tela. A minha f de x é x ao cubo menos 3x mais 1. Uma função super simples que levou 38 iterações para dar certo, né? A derivada dessa função é super simples, é 3x2 menos 3, certo? Esse aqui é um 3, tá? Não é um z. Por mais que pareça um z. Tudo bem com relação à derivada? Tudo certo. Tá, voltando ao Excel, então, eu vou até copiar aqui do lado, tá? F, aqui eu vou colocar a minha função... Vou colocar f' aqui. Só cuidado para não se confundir, tá? O que é f', aqui que é o quê? Minha função f', então, vai ser 3 vezes x ao quadrado menos 3. E aí, o meu processo iterativo vai ser o x anterior menos a f dividido pela f'. Né? Repito, que eu posso repetir também. E aqui eu já tenho que ele convergiu na 1, 2, 3, quarta, quinta iteração. Né? Então, aqui em 5, aqui em 38. Né? Podem ver que o método de Newton, nesse caso, é muito mais eficiente, muito mais rápido. E por que a gente tem outros que não só o Newton? A resposta para isso, para quem estava na aula de dúvidas, né, tá na própria fórmula iterativa de Newton. Aonde que esse negócio aqui pode dar errado? Quando for zero ali Na derivada. na derivada. Então, quando você tem uma função cuja derivada dá zero no zero da função, e aí eu até trouxe um exemplo, apesar desse exemplo não ser tão correto, mas, por exemplo, x ao cubo, a derivada de x ao cubo é x2. Apesar de não ser tão específico nesse caso, a derivada dá zero no f' de x. Então, pode ser que dê um problema. Nesse caso específico não dá, porque x ao cubo dividido por x ao quadrado ainda vai para zero, se você tomar um limite. Né? Mas em casos onde a derivada vai para zero, perdão, muito mais rápido do que a própria função, aí você tem um problema. Né? Vejamos. Não são muitos casos. Confesso que é difícil ver um caso em que isso acontece, assim, vamos colocar assim, no cotidiano, né? Você está saindo para almoçar e encontra uma função que a derivada vai mais rápido para zero do que a própria função. Não é sempre que acontece. Uhum. E só falta o método da seguinte. Ficou claro o método iterativo? Iterativo. Método de Newton, perdão. Pra mim ficou. Por isso que ninguém respondeu, né? Tá, pera lá. O Lucas pergunta onde o professor usou o ESP. Seria o E? Essa sua pergunta, Lucas, foi 3 minutos atrás. Para qual função que foi? Ah, sim, sim. Você perguntou onde eu escrevi ESP lá no Excel, se seria o E? Sim. No Excel a gente precisa colocar ESP, né? Não sei se ele reconhece como E, mas eu acho que não. Acho que tem que ser ESP para poder calcular o número de Euler. Não tenho certeza, estou falando, mas a princípio eu acho que é isso. Eu acho que se você fizer E elevado a 1, não vai entender. CESP. Ah, 2,71? Olha,
não vou dizer que está errado, mas também não está certo. Tá ali no meio termo dos dois. É que quando você usa o valor de E, 2,7182. Então, você está limitando o seu exponencial a 4 casas decimais, né? E o exponencial tem infinitas. Quando você usa o ESP no Excel, você está limitando ele a 16 casas decimais. Então, tecnicamente, com 16 casas, você tem um erro muito menor do que usando só 4 casas. Sem falar que eu acho mais fácil escrever ESP e o que vai lá em cima dentro do parênteses do que levar 2.7182, aquele monte de coisa que vai em cima. Então, mas é coisa simples, tá? A diferença é pequena, eu acho. Depende muito do caso, né? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada nos slides, mas eu falo alguma coisa a respeito do raio, né? Se você pega um raio grande, né, vezes π ao quadrado, se você aproxima π por 3,14, dependendo do tamanho da circunferência que você está falando, o erro acaba sendo grande, né? De quilômetros, dependendo do caso. Então, depende muito do que você vai fazer. Aproximações são boas, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, para negligenciar muita coisa e acabar caindo num erro muito grande. Tá? O último método iterativo, então, que falta é o método das secantes. Alguns colocam como regula falsa, a diferença está na posição do intervalo inicial, mas o método das secantes, e aí eu vou ter que pedir perdão, vou abrir o slide, porque eu sempre caio no risco de colocar a fórmula errada, e eu nunca gostaria que isso acontecesse. O método da secante, ele meio que provém do método de Newton, e ele foge do método de Newton no sentido de que você troca a derivada por uma aproximação da derivada. Então, tecnicamente, você não tem mais aquele problema da derivada indo para zero. Processo iterativo linear, processo iterativo das secantes é esse aqui, xk menos 1, f de xk, menos xk, f de xk menos 1, tudo isso dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Parece uma fórmula muito complicada, mas no fundo não é. Tá? Por quê? Vamos pegar um exemplo que já está pronto. Por exemplo... qualquer uma delas, tanto faz. Vamos pegar essa daqui. Vamos fazer uma nova. Para não ficar aproveitando. Sempre dá problema quando isso acontece. Então, eu tenho xk menos 1. xk. E eu tenho f de xk menos 1. f de xk. Não sabe o que é xk menos 1. Xk pode ser aquele AB do método da bissecção. Então, aquele intervalo que a gente encontra, que contém o zero da minha função, pode muito bem ser usado como o meu xk menos 1 sendo A e o meu xk sendo B. Tá? Então, é basicamente isso que eu preciso. Percebam que... vamos escolher uma função aqui. Vou começar com essa do x ao cubo menos 3x mais 1, que é uma função mais simples. Então, a minha função f de xk menos 1 vai ser igual a x ao cubo menos 3x menos 1, mais 1, perdão. E a minha f de xk é a mesma coisa, só que por xk, não por xk menos 1. Tudo bem? Para essa função, a gente viu que o zero está no intervalo entre 1 e 2. Então, para o intervalo de 1 e 2, eu posso muito bem colocar o meu xk menos 1 como sendo 1 e o meu xk como sendo 2.
Agora pensem o seguinte. Se K deu um passo à frente, então digamos que aqui fosse x0, pensem comigo, x0, x1. Aí agora eu dei um passo à frente. O x0 vira x1 e o x1 vira x2. E depois o x1 vira x2, o x2 vira x3. Sim ou não? Sim. Sim, ótimo. Portanto, esse cara aqui sempre vai ser esse de cima. Não sei se vocês estão entendendo a referência aqui. O x1 vai ser igual ao xk antigo. O meu xk menos 1 novo é igual ao meu xk antigo. Esse daqui vai ser igual a esse aqui e assim por diante, né? Sim, também. Certo? E o meu xk mais 1, que é o que eu preciso descobrir, as minhas f's vão ser as mesmas, né? O meu xk mais 1, quando eu der o meu próximo passo, vai satisfazer aquela fórmula, essa fórmula aqui, que é o processo iterativo do método das secantes. Então, vai ser xk menos 1 vezes a f de xk. Vou escrever isso. Então, é xk menos igual, abre parênteses, xk menos 1 vezes a minha f de xk, menos xk vezes a f de xk menos 1. Tudo isso aqui dividido por f de xk, que é esse cara aqui, menos a f de xk menos 1. Esse é o processo. Aqui por baixo é só repetir. Podem ver que a minha f já deu zero, né? Minha f de xk. Dúvidas? Parece difícil? É difícil ou é fácil? Qual o nome desse método mesmo, prof? O método das secantes. Ok. Faz mais um exemplo, por favor, professor. Claro, claro, mas tudo bem? Deu para entender esse exemplo aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos ao próximo, então. Vamos lá. No exercício da página tá para calcular pela secante essa função aqui. E elevado a x ao quadrado menos x quadrado mais x menos 2. Certo? Nesse intervalo de menos 2 a 2, utilizando o incremento de 0,5. Eu não tenho certeza de onde, se eu ainda mantive esse cálculo. Só ver aqui. Um minutinho, gente. Tá aqui, né? É, isso aí. Então, eu tenho um zero entre menos 1,5 e 1 e outro zero entre 0,5 e 1. Tudo bem? Eu vou começar utilizando menos 1,5 e menos 1. Então, meu xk menos 1, menos 1,5. Meu xk menos 1. Até aqui, ok? Ou não? Ok. Minha função é essa, né? E aí eu vou lá e olho para onde estão os zeros da minha função, que são esses aqui. Inverteu o sinal, então tem um zero aqui e tem um zero aqui. Sendo então esse meu intervalo que contém o zero, menos 1,5 e menos 1, meu xk menos 1 vai ser o menos 1,5 e o meu xk vai ser o menos 1. Certo? A minha f de xk menos 1 é a f de xk menos 1. Então é esp, isso daqui ao quadrado, menos xk menos 1 ao quadrado, eu não me lembro mais, mais x, então mais isso daqui, mais 2. Menos 2. Menos 2. A minha f de xk é exatamente a mesma coisa, só que com b, né? Então, vou puxar para cá. Esp de xk ao quadrado, menos xk ao quadrado, mais xk menos 2. Certo? Júlio, é o Júlio que perguntou? Não, Não? foi o Arthur, eu acho. Arthur, tudo bem? Tranquilo, professor. Até aqui certo? Não deu para entender? Tá dando para entender. Tá, eu só calculei as f's nos meus 2x. O meu xk menos 1, como eu falei, no próximo passo vai virar xk, porque eu incrementei 1.
E o meu xk vira o xk mais 1, só que o xk mais 1 é dado pela fórmula das secantes, perdão, não é essa página, essa página aqui. É essa fórmula aqui que eu vou usar, que é xk menos 1 vezes f de xk, menos xk vezes a f de xk menos 1, tudo dividido por f de xk menos a f de xk menos 1. É uma fórmula, né? Então, tendo isso em mãos, é só colocar aqui no processo. Então, vai ser xk menos 1 vezes a f de xk, vai ser isso mesmo? Menos xk vezes a f de xk menos 1, dividido pela f de xk menos a f de xk menos 1. O resto é só repetir. Tá. Pode ver que a minha função está indo para zero, né? Então, a minha raiz é alguma que vai a primeira que satisfizer aquela condição de erro. Algum problema? Porque isso aqui é uma fórmula, não tem exatamente o que explicar, né? Então, se você substituir exatamente o que está na fórmula, lembrando, né, que aqui vai virar o xk e aqui vai virar o xk mais 1, não tem mais o que fazer. Sim ou não, pessoal? Agora sim, professor. Obrigado. Certo. O Lucas perguntou se seria o A e o B. Sim, exatamente. Seria o xk menos 1 seria o A e xk seria o B. A questão é que daí o seu B antigo acaba virando o seu novo A, né? E o seu novo B é calculado através da fórmula. Tá? Enfim, né? Isso encerra a parte de zeros de equações, tecnicamente. Bom, realmente é um problema. Quem estava aqui na aula de quarta-feira, que a gente comentou, vocês viram que o método de iterações lineares ele é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que é, na minha opinião, o método mais fácil é o método mais difícil de ser utilizado. Por quê? Se você der sorte em encontrar uma phi boa, né, se você isolar o x de uma maneira boa, o que não é tão intuitivo assim, você vai conseguir resolver o seu problema muito fácil. O problema é que nem sempre você consegue encontrar essa phi boa. Por exemplo, esse daqui é a primeira simulada, então eu vou abrir a primeira avaliação agora. Nela, eu peço para encontrar o zero positivo, que está nesse intervalo de 3,75 e 4, da função ln de x2 menos x mais 10. Então, se eu vou copiar essa função aqui, f de x igual a ln de x ao quadrado menos x menos 10. Tá. O método iterativo, então, primeira coisa, igualar a zero. Então, ln de x2 menos x menos 10 igual a zero. Próximo passo aqui, isolar um x. Então, daqui eu vou elevar a e dos dois lados. E elevado ao ln de x, não sei o que aconteceu. Tá. E elevado ao ln de qualquer coisa vai dar a própria coisa. Né? Então, vai ficar x2 menos x menos 10 igual a e elevado a zero. Só para fixar aqui, é e elevado a isso igual a e elevado a isso. E elevado ao ln daquela expressão dá aquela expressão. E elevado a zero, a gente sabe que isso aqui dá 1. Então, eu tenho x ao quadrado menos x menos 11 igual a zero. E aqui eu preciso isolar um x pelo método iterativo linear. Qual x você vai isolar? Aí é que fica a dúvida. Não existe um método específico para isolar esse x. Qual vocês querem começar isolando? Essa é a pergunta que eu faço primeiro. Tenta menos x, professor. Tá. X ao quadrado menos x menos 11 igual a zero, né? Assim, é quase visível que esse menos x isolado não vai dar certo.
E por que que eu digo quase visível que ele não vai dar certo? Porque qual que é a derivada dessa expressão que está do lado direito aqui? Não é 2x? Sim. E 2x no intervalo de 3,75 a 4 não é menor do que 1. Então, quando eu substituir essa expressão aqui como sendo a minha φ, com certeza não vai convergir para o meu zero. Tá? Mas eu vou tentar ainda assim. Por outro lado, eu vou tentar... Aqui eu isolei o menos x, né? Agora eu vou tentar isolar o x2. Vai ficar x2 igual a x mais 11. E aqui eu posso tanto tirar a raiz quadrada, como eu posso passar um x dividindo. Então, vai ficar x mais 11 dividido por x. Certo? Se eu não estiver enganado. Mas eu acho que não. Não. Então, x mais 11, tá certinho. É isso mesmo. A outra opção que eu falei, né? É tirar a raiz quadrada. Então, fica x igual a raiz de x mais 11. Então, eu tenho 3 φs aqui. Eu tenho essa e essa daqui. Chute inicial. 3,75 é um bom chute inicial para x. Tá? A sua φ de x. E a sua f de x. Lembrando que a f ela entra aqui só como um parâmetro. Né? A minha f é ln de x ao quadrado. É tudo dentro, né? Parênteses. Menos x menos 10. Menos x menos 10. Minha f. E a minha φ. Eu vou fazer todas elas lado a lado. Tem 3 opções. A primeira φ vai ser x ao quadrado menos 11. E a minha segunda vai ser x mais 11 dividido por x. E a minha terceira vai ser raiz x mais 11. Entendam? Foi o Lucas que perguntou? Falou que não estava entendendo? Foi, né? Não tinha entendido o método iterativo, ficou meio perdido. Foi o Lucas. Entenda assim, que eu estou fazendo 3 opções ao mesmo tempo. Você vai fazer uma de cada vez, a princípio, tá? A primeira opção aqui foi que, não sei quem foi que me mandou isolar o x menos x, mas foi a primeira opção. Processo iterativo linear. Qual que é o processo iterativo linear do método iterativo linear? A gente fala que xk mais 1, o próximo passo, é igual a φ do passo anterior. Ou seja, traduzindo isso aqui no Excel, esse x é igual a esse φ. Isso é o processo iterativo linear. A gente recalcula e já tivemos um problema, porque deu um ln de um número negativo. Só para ter certeza, vou jogar um 4 aqui, que seria o outro extremo do intervalo. E vamos ver o que acontece se eu puxar isso para baixo. Vocês vão ver que está crescendo e não está chegando em lugar nenhum, né? Não está indo para zero, a minha função f. Espera lá. Sim, sim. Quando o x for para zero, nesse caso ele não vai para zero, porque ele está no intervalo de 3,75 até 4. Tudo bem? Lucas, você entendeu o que eu fiz aqui no processo? Para ficar meio claro. Você entendeu qual que é o processo iterativo, né? O seu próximo x é sempre a φ do x anterior, onde a φ é um x isolado da sua função lá atrás. Sendo que não tem uma regra para isolar esse x, né? Mas enfim, aqui é a mesma coisa. O x vai ser a φ do x anterior. A gente repete o processo. Para baixo. Você verifica que, de fato, a minha função f parece estar indo para zero, né? Que a f está indo para zero. Provavelmente não deve chegar assim até 13 casas depois da vírgula. Então, minha resposta vai ser mais ou menos isso daqui. E para o último φ, que é o da raiz, né? φ é igual a raiz. Vou puxar para baixo. E repetir. Vejam que também está indo para zero, né? Então, e claro, né, é a mesma resposta, porque é a mesma raiz, 3,8541.
Então, nesse caso específico, qualquer uma dessas duas φs que está aqui à direita, essas duas φs aqui, qualquer uma delas serve para encontrar a minha raiz, e a minha φ dada por x² menos 11 não serve, porque ela não vai para zero. Até aqui, como estamos? Estamos ok? De boa. Gente, dúvidas sobre os métodos? Mais alguma dúvida? Não, Ana, qual parte, necessariamente? não, não. Não, digo a Ana perguntou no chat. Início do quê? Tá. A gente estava tentando resolver encontrar o zero dessa função f de x aqui, correto? Vamos por partes, certo? Então, para fazer isso, pelo processo, né, iterativo linear, pelo método iterativo linear, eu preciso igualar a minha função a zero, o que está feito aqui, certo? E isolar um x dessa expressão, ln de alguma coisa igual a zero. Para fazer isso, nesse caso em específico, eu elevei a e dos dois lados e cheguei nessa expressão, que por fim deu isso daqui. Não tá mostrando sua tela, prof. Tá no Meet pra mim. Normal. Então, voltando, f de x igual a ln de x² menos x menos 10. Quero encontrar o zero da minha função. Então, pelo processo iterativo linear, eu preciso igualar isso a zero. Está aqui na segunda. Tudo bem? Sim. Certo. Para fazer isso, nesse caso, como é ln de alguma coisa igual a zero, eu passei o exponencial dos dois lados, e o que sai do lado esquerdo é x² menos x menos 10. Do lado direito fica e elevado a zero, que é 1. Sim ou não? Sim, também. Por fim, então, igualar a função a zero me deu essa equação aqui. x² menos x menos 11 igual a zero. Sim? Sim, também. Então, o meu objetivo aqui é isolar x. Desde o começo, né? Sim. Algum deles. Algum x. Tá? Para isso, então, x² menos x menos 11 igual a zero, posso isolar x de muitas maneiras. E aí eu perguntei, né, não sei quem foi que me respondeu, mas qual x eu isolo? Me falaram, menos x. Menos x, isolando ele aqui, vai ficar do outro lado x² menos 11. Tudo bem? Uhum. Então, a sua φ de x é exatamente o x que é x² menos 11. Essa aqui é a função, mas tudo bem. Tudo bem ou não? Sim. E aí, eu vou lá para o Excel com essa função x² menos 11 e coloco ela aqui como φ. Então, eu tenho x, que é o meu chute inicial, e eu tenho a minha φ de x, certo? Entendi. Vamos esquecer a L um pouquinho. Quem é o meu próximo x? É a minha φ do x anterior. Simples assim. Ela é o processo mais simples no sentido da iteração. Entendi, O que entendi. acontece? Não deu certo. Isso não está indo para... A minha função não está indo para zero, né? Você enxerga que ela não está indo para zero. Isso significa que esse jeito de isolar x não é o melhor. Então, eu tentei de outra forma. Eu deixei o x² sozinho. Vou apagar o último aqui embaixo. Deixando o x² sozinho, eu tenho x² igual a x mais 11. E aí eu posso escrever x² como x vezes x, correto? Sim. E passar um x dividindo, que dá exatamente o que está aqui desse lado direito. Certo? Sim, também. Então, a minha φ de x é x mais 11 dividido Dividido por por x. X. Então, agora eu volto para o Excel. Aqui no lugar da φ, então, é x mais 11 dividido por x, certo? Sim, também. E meu próximo x é a φ do x anterior.
Exatamente o que estava feito lá, só que agora para outra phi, né? Uhum. Para baixo e verifico que isso aqui está indo para zero. Ok, entendi. Enfim, encontrei uma phi que satisfaz, eu encontrei o zero da função que provavelmente vai satisfazer a minha condição de erro. Mas aí o que eu estava explicando aqui, ainda tem outros jeitos de isolar, né? Por exemplo, aqui eu poderia muito bem tirar a raiz dos dois lados e obter que x é igual a mais ou menos a raiz de x mais 11, né? Como eu quero uma raiz positiva, eu posso simplesmente admitir que essa raiz é positiva, né? E, portanto, a sua phi de x nesse caso seria raiz de x mais 11. Mesma coisa. Com essa phi, eu venho no Excel, coloco aqui, o x, né, o próximo x é a phi do x anterior, puxo para baixo e verifico que está indo para zero também. Entendeu? Ok, entendi. Obrigada. Isso serve para qualquer caso, tá? Aqui, para qualquer função, né, você poderia usar esse método. O que acontece? Na aula de quarta-feira, inclusive, eu até peguei um exemplo que no método iterativo linear você tem que ficar um pouco atento, porque às vezes, mesmo que eu coloquei aqui 3,75, aí você vê que a f está indo para zero, deu zero aqui. E aqui deu tipo 6,5. O 6,5 não está no intervalo que eu pedi de 3,75 a 4. Não quer dizer que ele não seja um zero da função, ele só não é o zero que está no intervalo de 3 a 4, 3,75 até 4. Deu para entender o que eu quis dizer? O método ele converge, mas converge para uma raiz fora do intervalo de interesse. Tá, eu buguei de novo. Não entendi. O quê? Digamos aqui, nessa função esp de x2, etc, etc. Eu coloquei lá no método iterativo linear, eu encontrei uma phi, e a minha função está indo para zero, certo? Tipo aqui, Sim. f, aqui eu teria phi, e aqui eu teria x. Aí eu joguei lá, menos 1,5. Aí aqui eu tenho uma função phi, que eu não sei quanto vai dar, digamos, do 0,2. E eu tenho a minha f, 0,1. Aí aqui é igual a phi anterior, 0, é só suposição, tá? Aí do 0,2, a minha phi calculada nele vai dar, por exemplo, 0,65. E a minha f do 0,002. E assim por diante, 0,65, e do 0,6589, 0, exemplo. Né? Agora eu te pergunto, qual é a raiz? Seria 0,65, certo? Sim. Só que 0,65 é a raiz que está entre menos 1,5 e 1? Não. Não, é a raiz que está aqui, certo? Você encontrou uma raiz, mas você não encontrou essa. Então, para esse caso, você vai ter que ir atrás de uma outra phi, que não seja, digamos, não sei exatamente qual eu isolei nesse meu exemplo, mas eu tenho que isolar uma outra phi, tal que ela convirja para essa raiz que está nesse intervalo. Entendi. No exemplo de quarta-feira, eu fiz um caso, acho que eu isolei 3 phis, 3, 4, não sei, estava indo para o mesmo valor. Nenhuma delas estava indo para o outro. Enfim, acontece, não é um... É um processo muito simples e muito difícil ao mesmo tempo, porque se você acerta a phi, como nesse caso, é só colocar isso igual a isso e puxar para baixo. Acabou. O problema está em isolar a phi certa, né? Às vezes não é fácil isolar a phi certa. Tranquilo? Newton e secante, tudo bem? É só uma questão de fórmulas, né? Calcular a derivada. Nada muito difícil. Bom, eu só vou comentar uma coisinha que eu coloquei lá no Moodle. Eu não sei se vocês chegaram a ver que eu coloquei um arquivo lá. Vou mandar para vocês lá no grupo também do Whats. Se tem alguém que não está no grupo do Whats? Acho que não, né? Acho que tá todo mundo. Na verdade, acho que está faltando uma pessoa. Depois eu vou ter que ver quem que é. Bom, mas enfim. Cálculo numérico. Eu coloquei esse resumo de interpolação polinomial. Essa interpolação polinomial é o nosso segundo tema para essa primeira avaliação. E aqui eu coloquei os dois métodos que eu pretendo cobrar, que é o método da fórmula de Lagrange e o método das diferenças divididas da fórmula de Newton. Aqui.
Então, eu dei uma explicação bem rápida de como montar a fórmula do polinômio interpolador através, né, um resuminho mesmo, e dei 2 exemplos de cada um. Inclusive, são os mesmos exemplos, tá? As mesmas interpolações, só que com os 2 métodos diferentes. Eu, particularmente, prefiro esse segundo. Eu acho ele mais fácil, menos trabalhoso, vou colocar assim. Ah, mas é uma questão mais de gosto mesmo, meu, do que qualquer outra coisa. Inclusive, preciso só conferir, eu acho que aqui é xn-1, acho que eu passou batido aqui. Se for, eu faço uma correção e envio para vocês, tá? E tiro lá do Moodle. Mas, então, para a próxima semana, para a próxima sexta, fica vocês olharem esse resumo que eu fiz e, obviamente, né, a parte, o material completo está lá naqueles 2 livros, né? O livro de cálculo numérico da Neide e aquele outro livro, eu nunca lembro o nome do autor, na verdade. Parei para decorar o nome dele, que está aqui na biblioteca, que eu recomendei na semana passada. Deixa eu ver aqui. Esse, Arenales. Esse livro, ele também tem os 2 métodos, na verdade que tem até mais um no meio, mas o que eu pretendo cobrar exatamente, está errado ali. Guardem então, por favor, ali naquele meu resumo, eu vou corrigir, já vou substituir assim que terminar nossa aula, mas aqui na fórmula, é xn-1, nesse cara. Eu já vou trocar e já envio de novo. Para sexta-feira, então, fica para a próxima, né? Vocês darem uma olhada nisso daqui, a gente pode tirar dúvidas no meio da semana. E aí eu gostaria de combinar com vocês a avaliação, como a gente pode fazer. A nossa avaliação está marcada para que dia? Alguém lembra de cabeça? Sei que era lá na frente. Oi, tem alguém me ouvindo ainda? Estamos ouvindo, sim. Tá. Mas não sei o dia. Não lembro de cabeça, ok. Acho que eu tô com o Moodle aberto em algum lugar, não. Acho que eu fechei. Triste. Olha aqui, né? Nossa primeira avaliação está marcada para o dia 29/3. Eu gostaria de fazer com vocês o mesmo que eu vou fazer com o pessoal da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Só tirar aqui. Estou apresentando, vou parar a apresentação. Desligar a gravação.